Oi gente, tudo bem? Vamos para nossa aula de plantas, né? Agora a gente vai entrar em umas aulas que tem umas características mais específicas, então a gente vai trabalhar organografia, anatomia vegetal, tá? Então essa aula é do livro 7 já, do nosso livro novo, aula 25 e 26, a célula vegetal e os tecidos vegetais, tá ok? Então, só para a gente relembrar alguns conceitos, né? Existe semelhança entre células vegetais e as células animais? Sim. Quais são essas semelhanças? Primeiro, existência de estruturas típicas, né, das células eucarióticas, que é a membrana plasmática, citoplasma, as organelas, o núcleo individualizado, certo? Só que há também algumas diferenças entre essas células vegetais e as células animais. Primeiro, as células vegetais, né? As células vegetais, não coloquei aqui a imagem, professora sem classe não coloca a imagem para exemplificar, mas as células vegetais possuem, além da membrana plasmática e externamente essa membrana plasmática, uma parede celular de origem celulósica, tá? Que serve para como uma barreira de proteção, uma barreira de resistência mesmo, de contenção para essa célula. Além disso, possuem algumas organelas que não há nas células eucarióticas animais, como por exemplo os cloroplastos, né, que são responsáveis pelos processos de fotossíntese, e os vacúolos, que são responsáveis pela regulação da quantidade de água, né, plasmólise e deplasmólise dessas plantas, tá ok? Então tem essas diferenças e essas semelhanças. Algo importante que eu gostaria de discutir com vocês aqui é quais foram os fatores que possibilitaram o estabelecimento das plantas no ambiente terrestre. A gente tem que pensar, tem que lembrar que as plantas, elas evoluíram, né? Elas possuem como ancestral as algas, que são espécies, né, aquáticas. Então elas tiveram que passar do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Alguns grupos de plantas, como nós já vimos, como as briófitas e as pteridófitas, elas ainda dependem muito da água. Mas as plantas mais, como as gimnospermas e as angiospermas, elas já se libertaram, pelo menos reprodutivamente, desse ambiente aquático, tá? E nessa passagem da água, do ambiente totalmente aquático para o ambiente terrestre, as plantas tiveram que desenvolver algumas estruturas, algumas adaptações ou características adaptativas, tá? Quais foram elas? Né? Primeiro, elas tinham que sanar, acabar com os problemas ou com as necessidades, como por exemplo, problema de desidratação. Então surgiram as raízes, né, para poder retirar a água do solo, ainda a formação de uma epiderme grossa ou com várias camadas de célula, ou o surgimento do suber, que é a casca, né, que é uma camada de células mortas que serve mesmo para proteger as células vivas mais internas. Surgimento de vasos condutores, que surgiram para solucionar os problemas de condução e de nutrição dessas plantas, tá? Então, caules e raízes são ricos em vasos condutores. E ainda o aparecimento de uma cutícula, que serviu para solucionar os problemas de respiração, né? Aliás, também de respiração e de desidratação, porque a cutícula ela protege e impermeabiliza essas estruturas das plantas, tá? A respiração foi o surgimento dos estômatos, que servem para as trocas gasosas. Na nossa última aula, eu listo e explico todos esses processos adaptativos aqui, tá ok? Então é só um resumo para a gente relembrar. As plantas, elas colonizaram o ambiente terrestre há cerca de 450 milhões de anos, certo? E tem como ancestrais as clorofícias, que são as algas verdes, né? E também tem como as espécies, os grupos mais simples, as briófitas e as
pteridófitas, e ao longo do tempo, relembrem também lá na nossa última aula, ao longo do tempo esses grupos foram adquirindo complexidade e adaptações para se adaptar ao ambiente terrestre. Eita, tem hora que o cérebro dá uma bugada. Tá? Então, aqui nós temos os exemplos das células eucarióticas animais e células eucarióticas vegetais, mostrando a parede celular, o cloroplasto, os vacúolos, certo? Então, são características distintivas. Quais são essas células importantes, né, nessa célula vegetal, especificamente na célula vegetal? Esse cloroplasto é uma organela presente nessas células vegetais que contém ricamente um pigmento chamado de clorofila, e é essa clorofila que vai dar condições ao estabelecimento da taxa fotossintética, da síntese, né, orgânica de alimento para essas plantas, dando a característica de autotrofia para elas, né, de produtoras, estando na base das cadeias alimentares, enfim. A parede celular, que vai envolver essa célula acima da membrana plasmática e serve para dar rigidez e proteção a essa célula, e os vacúolos, que vão regular a pressão osmótica, ou seja, a quantidade de água que sai e que entra dessa célula, tá? E nós temos o que a gente chama de tecidos vegetais. Esses que eu falei agora são estruturas ou organelas citoplasmáticas. Os tecidos vegetais são células diferenciadas, né, e destinadas ao desempenho de uma função, uma ou mais funções específicas. E eles vão se diferenciar a partir de um tecido embrionário que a gente chama de meristema. Vou já mostrar para vocês. Nas angiospermas e gimnospermas, durante o desenvolvimento embrionário, né, do embriãozinho lá das plantinhas, essas células indiferenciadas vão formar o que a gente chama de tecidos meristemáticos, e esses vão formar os tecidos permanentes. Em outras palavras, tecidos meristemáticos são tecidos jovens, embrionários. Os tecidos permanentes são os tecidos adultos, tá? Então, tecidos embrionários são aqueles que têm capacidade de dar origem a outros tecidos. Os tecidos adultos ou permanentes são aqueles que já têm uma função estabelecida, como, por exemplo, sustentar a planta, conduzir nutrientes e água para essa planta, preencher espaços nessa planta, tá ok? E aí nós temos aqui alguns exemplos de tecidos, tá? Então, esses tecidos embrionários ou meristemáticos, eles dão origem aos outros tecidos, e os tecidos permanentes, né, tem várias funções aqui, ó, revestimento ou proteção, que é o caso da epiderme, da casca, né, que é o suber, tecidos de sustentação, que são os colênquimas e os esclerênquimas, tecidos de condução de seiva, xilema e floema, e os tecidos de preenchimento aqui, que aí nós temos vários tecidos de preenchimento, mas todos eles têm um nome comum chamado de parênquimas. Tá ok? Então, os meristemas são tecidos embrionários. E aí aqui, ó, a gente tem umas características desses meristemas. Esses meristemas, eles organizam inicialmente a planta, certo? E eles têm uma capacidade de divisão celular, ou seja, nos tecidos meristemáticos, nos meristemas das plantas, há uma intensa atividade de divisão mitótica, tá? Por que há uma intensa atividade de divisão mitótica? Porque ele vai dar origem a outros tecidos, tá? Então aqui, ó, se a gente pensar numa plantinha, nós temos meristemas apicais de caule, tá? Ou gema apical, e nós temos meristemas apicais de raízes, que fica aqui, ó, bem na pontinha das raízes. Então eu tenho aqui os meristemas apicais de caule e os meristemas apicais de raízes. Essas células meristemáticas ficam aqui nessas pontinhas, tá? E é aqui nessa região onde há a divisão mitótica, que faz com que a raiz cresça, né, no sentido para baixo, e que faz com que o caule cresça também no sentido para cima, tá? Essas plantas, inicialmente,
vão apresentar esses tecidos primários que a gente chama de protoderme. A protoderme vai dar origem à epiderme, que já é o tecido adulto. O meristema fundamental dá origem ao córtex e à medula cortical. E o procâmbio vai dar origem aos xilemas e floemas, que são os vasos condutores, tá? Então aqui a gente vê o córtex e a medula, aqui o xilema e o floema, tá? Então aqui ó, o córtex, o floema ele fica sempre mais externo, as células do floema mais externas e as do xilema mais internamente nessa estrutura. O surgimento do xilema e do floema que são os vasos condutores, né? Por isso as pteridófitas são chamadas de plantas vasculares, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, são chamadas de plantas vasculares. E o surgimento desse xilema e desse floema foi fundamental para o desenvolvimento das plantas, porque eles melhoraram o fluxo de nutrientes, de água, a sustentação dessa planta e fizeram com que elas ganhassem melhor o ambiente terrestre, tá? Então aqui a gente observa que o xilema, ele transporta de baixo para cima água e sais minerais, que é a seiva bruta. Já o floema, ele transporta de cima para baixo a seiva elaborada, que são os produtos da fotossíntese. Na sua grande maioria glicose, que é açúcar, tá ok? Então aqui a gente tem a representação, ó, água e sais minerais são conduzidos pelo xilema, que é a seiva bruta, e os produtos da fotossíntese são transportados pelo floema, que é a seiva elaborada, tá ok? Além dos vasos, dos tecidos de condução, nós temos tecidos de preenchimento, que são os parênquimas. Parênquimas são um conjunto de células que preenchem espaços, né? Tem como função principal preencher esses espaços, mas existem parênquimas de vários tipos. Parênquimas que têm cloroplastos, e aí ajudam na fotossíntese. Parênquimas de armazenamento, né, que armazenam amido, que armazenam água, que armazenam ar, dependendo do tipo de planta, tá ok? Mas a função principal de todos os parênquimas é preencher espaços, tá ok? Então, ó, eles podem armazenar oxigênio, ou seja, ar, que a gente chama de parênquima aerífero. Exemplo de plantas que possuem parênquima aerífero, plantas aquáticas. As plantas aquáticas, elas têm dentro delas várias bolsonas de ar para armazenar o ar, certo? Já os parênquimas aquíferos, que armazenam água, eles estão presentes muitos em plantas de semiárido, de ambiente muito seco, cactos, por exemplo. O cactus é dentro dele, se a gente olhar as células dos cactos no microscópio, a gente vê várias bolsonas de água, né? Porque ele vive num ambiente muito seco e ele precisa armazenar essa água dentro dele, tá? E tem os parênquimas clorofilianos que ajudam, né, no processo de fotossíntese, já que possuem muitos cloroplastos e pigmentos. Aqui a gente vê uma espécie aquática, né, rica em parênquimas aeríferos, certo? Além dos parênquimas que preenchem espaços, nós temos dois outros tipos de constituintes celulares, que são os colênquimas e esclerênquima. Colênquima e esclerênquima são tecidos adultos de sustentação da planta. Qual que é a diferença entre eles? Ambos têm função de sustentação. Só que os colênquimas, eles são tecidos formados por células vivas, certo? Geralmente estão presentes em plantas jovens, em caules jovens, tá? Já os esclerênquimas são tecidos de sustentação, porém compostos por células mortas, lignificadas. Ou seja, nessas células há a deposição de uma substância chamada lignina, e a lignina mata essas células, certo? Geralmente os esclerênquimas estão presentes em plantas mais velhas. Exemplo, se eu pegar dois galinhos de planta, um tá bem verdinho e eu consigo dobrar ele, assim, ó, como se fosse mais ou menos assim, como se eu pegar esse fio e aqui eu tenho galho,
aí eu consigo dobrar ele e ele não quebra, significa que ele é rico em colênquima. Ele tem uma sustentação ainda, mas ele é flexível ainda porque são células vivas. Já se eu pegar um galho seco, galho de planta seco, bem sequinho mesmo, na hora que eu curvar ele quebra, estala e quebra. Significa que esse galho, por ser uma planta adulta já, ele é rico em esclerênquima, que são células mortas, tá ok? Então, ó, a gente vê aqui, ó, uma riqueza de esclerênquima aqui, de colênquima aqui dentro e de esclerênquima, tá? E, além disso, a gente tem os tecidos de revestimento, que é a epiderme. Além da epiderme, nós temos os anexos epidérmicos, tá? Então, essa epiderme é a superfície, a camada de células dessa planta, mais externa dessa planta. E essa epiderme tem a cutícula também, que essa cutícula é uma camada de cera que fica acima da epiderme. Qual é a função dessa camada de cera, né? Uma cera chamada cutina, que essa camada de cera serve para impermeabilizar essa planta, ou essa folha principalmente, né? Para evitar o processo de transpiração excessivo, evitar o processo de perda de água excessiva. Então aqui a gente tem, ó, a casca de uma manga, então aqui nós temos a epiderme externa dessa fruta, né? E a gente tem os anexos epidérmicos. Como nós, na célula animal nós temos a pele e nós temos os anexos epidérmicos, são glândulas, são pelos, tá? Aqui também nas células vegetais também há esses anexos epidérmicos, são pelos ou tricomas. Então aqui, ó, nós temos a folhinha com vários tricomas. Exemplo, urtiga. Urtiga, ela tem vários tricomas, como se fossem vários pelinhos na superfície da folha. Qual é a função desses tricomas? Defesa, principalmente, porque quando vem um herbívoro para comer aquela folha, esses tricomas estão cheios de enzimas digestivas. E aí quando ele toca, ele rompe esses tricomas, libera essa substância urticante e causa uma irritação. Por isso que quando a gente pega em urtiga, logo dá uma coceira danada, incha, né? Porque causa um processo de irritação na pele por causa das substâncias, tá? Os hidatódios, que também são aberturas na superfície da cutícula, da epiderme, como se fossem poros, que servem para ajudar no processo respiratório da planta. As plantas, gente, elas transpiram e elas respiram. Elas transpiram, a transpiração é a liberação de água em forma de vapor. A respiração, né, ou a gutação é a liberação de água de forma líquida. Então, à noite, por exemplo, por mais que não tenha chovido, como à noite a temperatura é mais amena, a umidade do ar, né, é mais alta. Então, de manhã, quando a gente passa num local onde tem uma plantinha assim, tá cheio de gotícula de água. Aquilo ali chama gutação. E esse processo de gutação, que é a liberação de excesso de água em forma líquida, ocorre por causa da presença desses microporos que nós chamamos de hidatódios, tá? Os acúlios e espinhos, então acúlios são estruturas que também servem como defesa, tá? Só que os acúlios, eles são porções de caule modificados. Os espinhos são folhas modificadas, tá? E os estômatos, que são essas estruturas que servem para fechar. Vou até mostrar aqui, ó, eu tenho um estômato fechado e um estômato aberto. Esses estômatos têm células que chamamos de células guarda. Então eu tenho aqui as células guarda aqui, ó, as duas células guarda e as células anexas. Essas células guarda, elas formam uma abertura que a gente chama de ostíolo. Quando a planta precisa, né, liberar uma quantidade de água em forma de vapor, né, transpirar mais, ela abre essas células guarda, abre o ostíolo aqui, ó, e aí realiza as trocas gasosas. Quando ela precisa conter a perda de água, ela fecha essas células guarda,
fechando esse ostilo e deixa a água lá dentro dela, tá ok? Então é uma célula relacionada à transpiração e a controle de trocas gasosas, tá ok? Então, até a próxima aula, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me procurar e até a nossa próxima aula. Tchau!